Hoje eu vou trazer para você um tema que sai um pouquinho aí da nossa zona de conforto, mas que eu achei assim bem propício, porque às vezes a gente fica meio confuso e é um tema sim que nós precisamos ter segurança e confiança de saber, né, se sim ou se não. Eu espero que você fique atento e vá até o final para saber, né, se você já teve ou se você, de certa forma, está vivenciando algum desses sintomas. Né? Você pode até pensar, poxa, Sandra, será isso? Você não está, tipo assim, não está pegando pesado, não? Poxa, falar sobre essa questão, sobre esse tema, né? Mas veja bem, olha o que a palavra de Deus fala. Você já ouviu falar aí na armadura de Deus, né? Que está lá em Efésios 6. Mas você já percebeu o que o apóstolo Paulo diz antes de começar propriamente a falar, né, sobre a armadura de Deus? Veja lá comigo, lá em Efésios 6, tá? Lá a gente vai ler a partir do verso 10, que diz assim, olha, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então ele diz, né, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E então ele continua, né, dizendo que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Precisa distinguir e pedir de Deus o discernimento, a sabedoria. Mas vamos deixar de conversa e então eu vou listar aqui para você alguns sintomas. E então eu vou citar aqui para você 6 sintomas de alguém que pode sim estar sofrendo de opressão maligna, tá? Então, pessoal, antes da gente continuar, eu vou pedir a você que deixe aí, né, o seu apoio, que deixe aí a sua curtida. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações do que eu posto aqui, tá? E se você achou que esse conteúdo aí é relevante, abençoa alguém e encaminha aí para ele, tá bom? Bom, mas vamos lá ao nosso primeiro sintoma. Algumas pessoas que estão sofrendo com a questão da opressão maligna, o primeiro dos sintomas que elas podem demonstrar é a perseguição. Elas têm essa mania de perseguição e realmente elas estão sendo perseguidas, mas elas não têm uma noção da dimensão espiritual. Então elas ficam colocando que elas estão sendo perseguidas pelos parentes, pelos amigos, pelos colegas do trabalho. Elas colocam, né, elas apontam para todos os lados. E na verdade realmente é essa a opressão maligna. Tá? Esse é um dos primeiros sintomas. O segundo sintoma seria a questão do abrasamento sexual doentio, tá? A questão do desejo sexual, da libido, é algo normal, né? Deus colocou no nosso corpo, né? Da nossa estrutura, esse desejo saudável, normal, dentro daquilo que é determinado, né? Se a gente for aí fazer toda uma questão de saúde, né? Fazer todo aí um inventário, né? Vai chegar-se à conclusão de que existe aí um nível saudável. E também existe, né, as pessoas que estão com a libido baixa, né, que é justamente aquela falta de desejo. Mas no caso aqui da opressão é algo doentio, é algo assim que extrapola, né, não tem como se dimensionar. Para ela, naquele momento, elas têm um desejo, né, doentio, porque realmente elas estão sofrendo com essa opressão maligna. Então, é muito importante que se veja a diferença, tá? Do normal e da anormalidade. Inclusive, vamos ler aí em Colossenses 3, no verso 5, o que é que o apóstolo Paulo fala a respeito disso? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Então veja que o apóstolo Paulo aqui disse aqui em relação à prostituição, a uma lascívia, a um desejo maligno sexualmente falando. Então as pessoas que têm isso em si, elas podem estar sim sofrendo, sabe? É a questão da opressão maligna. O terceiro item é o medo, mas aí seria um medo também de uma forma irracional, né? Seria o medo de lugares escuros, medo de macumba, medo de feitiçaria. É um medo que extrapola qualquer questão assim de racionalidade. Então, se uma pessoa ela está vivenciando essa experiência, também é uma das questões que pode levar a estar sendo essa a realidade dela, né? Não tem motivo, né, dela estar não somente com esse medo, mas não sei se você já viu pessoas que às vezes na escuridão, né, em algumas situações em que ela vivencia, ela afirmar que viu vultos, que viu imagens, né, que viu alguém parado na porta, né? Não é uma coisa que ela viu porque naquele momento ela estava cansada, a mente dela, né, estava estressada por alguma situação. É uma pessoa que ela é recorrente isso, né, na vida dela. Então é algo que precisa assim se ter cuidado, né, ter uma atenção em relação a essa questão. Quarto sintoma trata-se de ódio, sabe? Você tem um ódio tão grande, uma raiva tão grande, sabe? Algo mesmo acirrado, também de uma forma bem irracional. E quando uma pessoa está vivenciando essa realidade, sabe que não tem uma explicação, né? Até porque a palavra de Deus, ela diz que nós não devemos, né, ter ódio, nós não devemos ter raiva, mágoa, qualquer raiz de amargura no nosso coração, nós precisamos ocorrer para cortar, né? Mas essas pessoas, elas permitem com que essa raiz, né, com que esse ódio, com que essa coisa que é irracional, seja motivo de tomar todo o seu ser, de tomar todos os seus momentos, o seu tempo, a sua mente ficar consumida de ódio, ela quer tudo, né? A ponto de, olha, pode até chegar a uma consequência que não é a mais favorável, mas é uma pessoa sim que, diante dos sintomas que nós conhecemos da opressão, é um dos motivos. Esse ódio muito forte por alguém ou por algo, por alguma coisa. Por fim, pessoal, é a falta de desejo de viver. No Salmo 143, nos versículos 3 e 4, veja o que o salmista ele diz. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Esse desejo é como se fosse uma pessoa que está realmente tendo essa opressão, né? Essa presença. É uma presença que não pode tocar, que não pode fazer mal, mas que de uma forma indireta pode causar desejos, sentimentos, né? Sentimento de medo, de ódio, sentimento de, sabe, não amar a vida, não querer viver, não querer, não ver motivos, né, para poder acordar no dia seguinte. São pessoas que realmente se sentem na força da palavra, né? A opressão, é um peso muito grande, né? É aquela dor de cabeça, né? Então passa a ser, né, até em contato com a palavra de Deus, ela se sente mal. Então são vários sentimentos, são vários sintomas de, né, aquela sensação da perseguição, né? E às vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo. Então é mais um motivo, né, para essa pessoa realmente, sabe, pedir a Deus a libertação, pedir a Deus que entre na sua vida, que entre no seu coração, que o Espírito Santo faça morada, sabe, que expulse, que repreenda todo o mal que esteja ocorrendo, né, na vida, né, na vida dessa pessoa. Então não sei se você
se identificou com algum desses sintomas, se você se sente, já se sentiu, se você passou por alguma libertação, se você já vivenciou isso, se isso aconteceu com você, deixa nos comentários aí abaixo, fala para mim, né, se você, como que você saiu dessa situação, ou se você está vivenciando isso. Então é motivo sim, sabe, de se ajoelhar, de ou pedir para alguém orar por você, ou você próprio pedir ao Senhor com fé, porque Deus é aquele que nos liberta, aquele que nos dá salvação, aquele que nos dá livramento, aquele que repreende todo o mal em nossa vida. O inimigo não tem vez, né? Basta uma palavra de Deus e o inimigo ali, ele cede, né? Ele não permanece, ele não tem vitória sobre a sua vida. Então, o importante de tudo é pedir que Deus venha habitar, que Deus traga a luz, para que toda a escuridão ela possa sair, ela possa realmente fugir e que a luz de Cristo brilhe na sua vida. A palavra de Deus, a presença do Espírito Santo, né, a presença de Deus, o contato com a palavra de Deus é a solução, né? Como eu gosto de dizer, trazer à sua mente aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, né? Aquilo que realmente, né, tem a ver com a palavra de Deus. Quanto mais você mergulha na palavra de Deus, quanto mais você tem conhecimento, quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você sente a sua presença, mais você sente o seu cuidado, né? A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos livra de todo mal, né? O Senhor faz com que todo temor, com que todo medo, né, vá para bem longe, né? Amém? Não esquece, deixa a sua curtida aí, dá um apoio aí ao canal, tá bom? Pessoal, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.